Feche os olhos por um instante e imagine um mundo profundamente conectado muito antes da era moderna. Um mundo onde reinos distantes trocavam riquezas, onde navios cruzavam mares carregados de metais preciosos e onde palácios vibravam com atividade constante. Escribas registravam acordos, diplomatas levavam presentes luxuosos entre governantes e uma rede complexa de comércio unia diferentes civilizações. Agora imagine esse mesmo mundo começando a falhar. Não de forma súbita, como uma explosão repentina, mas como uma lâmpada que perde o brilho aos poucos. As rotas comerciais ficam perigosas. Os suprimentos começam a faltar. Cidades outrora prósperas enfrentam escassez. Palácios são abandonados ou destruídos. E, em questão de algumas gerações, uma ordem inteira desaparece. Essa é a história do colapso da Idade do Bronze Final, um dos eventos mais intrigantes da história antiga. Antes do colapso, o Mediterrâneo Oriental e regiões próximas formavam uma rede sofisticada e interdependente. Não era apenas um conjunto de civilizações isoladas, mas sim um sistema interligado. O bronze era o coração dessa rede. Para produzi-lo, era necessário misturar cobre e estanho, dois recursos raramente encontrados no mesmo lugar. E isso obrigava diferentes regiões a cooperarem. O cobre podia vir de uma área, o estanho de outra, e ambos precisavam ser transportados por longas distâncias. Esse sistema exigia estabilidade. Navios precisavam navegar com segurança. Estradas tinham que permanecer abertas. Governantes precisavam manter relações diplomáticas. Qualquer interrupção poderia causar efeitos em cadeia. E foi exatamente isso que aconteceu. A Grécia micênica era um dos pilares desse sistema. Seus grandes centros palacianos administravam territórios extensos, organizando a produção agrícola, controlando o comércio e mantendo registros detalhados. Esses registros eram feitos em tabuletas de argila usando um sistema de escrita conhecido como Linear B. Curiosamente, essas tabuletas só sobreviveram porque os edifícios onde estavam foram queimados, o calor endureceu o barro, preservando informações que de outra forma teriam se perdido. Esses registros mostram algo impressionante. Pouco antes da destruição, havia sinais claros de preocupação. Preparações militares, vigilância costeira, organização de recursos. Era como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. E então, aconteceu. Os palácios foram destruídos, um após o outro. A escrita desapareceu. O comércio diminuiu drasticamente. A Grécia entrou em um período que mais tarde seria chamado de Idade das Trevas. Enquanto isso, ao nordeste, o Império Hitita enfrentava seus próprios desafios. Esse era um dos maiores impérios da época, com uma estrutura administrativa complexa, estradas bem organizadas e uma economia baseada em agricultura e comércio. Mas até mesmo sistemas robustos podem falhar sob pressão suficiente. Evidências indicam que uma seca severa atingiu a região por vários anos consecutivos. Colheitas falharam, reservas diminuíram, a fome começou a se espalhar. Quando a base de um império, sua capacidade de alimentar sua população entra em colapso, tudo o mais começa a ruir. A capital, Hattusa, foi abandonada e posteriormente destruída. O império se fragmentou em pequenas entidades regionais. Na costa do Levante, uma cidade chamada Ugarit desempenhava um papel crucial no comércio internacional. Era um ponto de conexão entre diferentes rotas comerciais. Produtos como madeira, metais e tecidos passavam por ali. Mas Ugarit também deixou um dos testemunhos mais dramáticos desse período. Cartas, encontradas em suas ruínas, revelam pedidos desesperados por ajuda. O rei descreve ataques inimigos, cidades sendo destruídas e uma total falta de apoio. Essas mensagens nunca receberam resposta. Pouco tempo depois, a cidade foi destruída e nunca mais se recuperou. Outro elemento importante desse cenário são os chamados povos do mar. Eles aparecem em registros egípcios como grupos que migravam e saqueavam regiões costeiras. Não eram um único povo.
mas uma mistura de diferentes grupos deslocados. Alguns viajavam com famílias inteiras, o que sugere não apenas invasão, mas também migração em larga escala. Eles não foram a única causa do colapso, mas certamente agravaram uma situação já instável. O Egito, uma das grandes potências da época, conseguiu resistir a esses ataques. Relatos descrevem batalhas intensas contra esses grupos, especialmente durante o reinado de Ramsés III. Embora o Egito tenha sobrevivido, saiu enfraquecido. Seus recursos foram drenados e sua influência diminuiu. Ao mesmo tempo, outras regiões também enfrentavam dificuldades. Chipre, uma importante fonte de cobre, sofreu destruições em vários de seus centros urbanos. Ainda assim, conseguiu se adaptar e continuar relevante em períodos posteriores. Troia, localizada em uma posição estratégica, também passou por destruição e reconstrução. Evidências sugerem tanto terremotos quanto conflitos humanos. Nada disso aconteceu isoladamente. Cada crise alimentava outra. O colapso da Idade do Bronze não pode ser explicado por uma única causa. Foi o resultado de múltiplos fatores que se reforçaram mutuamente. Mudanças climáticas desempenharam um papel importante. Secas prolongadas afetaram a produção de alimentos. A interdependência econômica tornou o sistema vulnerável. Quando uma parte falhava, outras sofriam. Conflitos aumentaram, tanto internos quanto externos. E eventos inesperados, como terremotos e doenças, agravaram ainda mais a situação. Além disso, houve decisões humanas. Quando os recursos começaram a faltar, governantes precisaram escolher como distribuí-los. Algumas decisões podem ter piorado a situação. Populações começaram a migrar em busca de melhores condições. Cidades foram abandonadas. Novas comunidades surgiram em regiões mais seguras. Mas é importante entender algo fundamental. O colapso não significou o fim da civilização. Significou transformação. Após esse período turbulento, novas formas de organização começaram a surgir. A escrita, que antes estava concentrada em palácios, começou a se espalhar de maneiras diferentes. O ferro, que era raro, tornou-se mais comum, substituindo o bronze em muitas aplicações. Novos povos e culturas emergiram. Os fenícios desenvolveram sistemas de escrita mais simples e eficientes. Os estados neo-hititas apareceram em regiões anteriormente dominadas por grandes impérios. Na Grécia, após séculos de declínio, surgiriam as bases para a civilização clássica. Esse processo de reinvenção mostra algo poderoso sobre a humanidade. Mesmo diante do colapso de sistemas complexos, as pessoas continuam. Elas se adaptam. Elas aprendem. Elas reconstroem. Imagine um ferreiro tentando trabalhar sem acesso aos metais que antes eram comuns. Imagine um agricultor lidando com estações imprevisíveis. Imagine uma família deixando sua cidade natal para começar de novo em outro lugar. Essas histórias individuais compõem o quadro maior. O mundo mudou, mas não desapareceu. Ele se reorganizou. Rotas comerciais foram redesenhadas. Tecnologias evoluíram. Novas identidades surgiram. A principal lição desse período talvez seja esta: sistemas complexos podem parecer fortes, mas também podem ser frágeis. Quando dependem de muitos fatores interligados, pequenas falhas podem se transformar em grandes crises. E, ainda assim, há uma outra lição igualmente importante: a resiliência humana. Mesmo quando palácios caem e impérios desaparecem, as pessoas continuam criando, trabalhando e construindo novos caminhos. A Idade do Bronze terminou, mas abriu espaço para algo novo. Um mundo diferente, menos centralizado, mais diversificado. Um mundo que eventualmente daria origem às civilizações que moldariam a história posterior. No fim das contas, não foi apenas uma história de destruição. Foi uma história de transformação, de adaptação e de continuidade. E talvez isso seja o mais fascinante de tudo, porque, ao olhar para o passado,
percebemos que mudanças profundas sempre fizeram parte da história humana. E que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há espaço para recomeçar.